Edson Toshio, é um grande prazer, meu camarada, poder te receber aqui nesse humilde canal, ainda em crescimento. Ter você aqui é, com certeza, muito gratificante para o projeto que nós temos de Brasil, de levar, de fato, a alta criticidade, o conhecimento, o desenvolvimento cognitivo de alto nível. E você comporta todos os atributos que eu aprecio em quem, de fato, está preocupado em levar as pessoas ao desenvolvimento. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para as suas preliminares aqui comigo. Sensacional, muito obrigado. Boa noite, Alessandro, e a toda a galera que está aí acompanhando a gente, assistindo, e você que vai assistir posteriormente aí a gravação. Obrigado, Alessandro, pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo. Obrigado pelas belas palavras. Pô, maravilha, e obrigado por abrir esse espaço para a gente poder trazer um pouco mais dessa mensagem que você bem falou, para ajudar a galera a ter uma criticidade maior, um raciocínio lógico, uma forma de pensar diferente do que a maioria deseja que a gente pense, e assim, pensando um pouquinho fora da caixa, a gente começa a enxergar novos horizontes e entender de forma distinta algumas coisas do mundo. E isso vai nos ajudar a avançar mais como sociedade, como não só dentro da nossa família, mas dos nossos grupos sociais, e assim, consequentemente, como você bem mencionou, a nível Brasil. Isso é muito importante para a gente avançar na ciência, avançar na tecnologia e realmente também como seres humanos, como sociedade, de uma forma realmente que já vemos avançando em vários outros países, e eu acredito firmemente que a gente não precisa cometer os mesmos erros que esses países que hoje estão melhores, que cometeram vários erros no passado. A gente não precisa fazer isso. E o seu trabalho, o trabalho de vários outros que estão dentro do ateísmo, do agnosticismo, e trazendo a mensagem da parte científica e tanto filosófica e tudo mais, teológica, como você bem o traz também, tudo isso é muito importante para que a gente aprenda o que está em volta da religião, não só do cristianismo, mas de todas as outras, e assim a gente possa tomar decisões realmente mais pautadas na razão, e não simplesmente no que os outros querem fazer, que é manipular o nosso estado emocional por meio do medo, da culpa, da vergonha, e assim, por causa desse receio, ainda é melhor eu ficar do jeito que eu tô, porque vai que eu tô errado e se eu me ferrar lá na eternidade, eu prefiro continuar do jeito que eu tô. Então é sempre pelo medo, né? E a ideia de fazer a pessoa pensar de forma crítica é exatamente, por que eu tô com medo de uma coisa que nem existe? Então, o que eu procuro trazer é exatamente mostrar que não existe nada disso relacionado a entidades divinas, nem demoníacas, nem nada disso. Já é uma contradição, né? Porque se tem uma entidade divina e tem demoníaca, quem criou teria sido a divina, o que mostra que essa divina quis fazer isso. Ou a demoníaca é mais poderosa que a divina, o que já é uma contradição também, que não faz sentido nenhum. Então você já fala. Vem comigo porque eu separei aqui, pessoal, um vídeo pra gente assistir do Edson. Vamos lá. Vem cá. Você viu, cara? Você leu isso daqui? A gente pode mudar o mundo agora. Mateus 18, versículo 19. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Cara, vamos concordar aqui e vamos pedir para que a fome mundial acabe. Vamos. Imagina só como vai ser. Vai funcionar, tá escrito, cara. É verdade, não é? Falam que a palavra de Deus que não tem erro. Vamos fazer isso? Você acredita que vai acabar com toda a fome mundial agora? Vamos fazer isso? E pela paz mundial? Não? E pela descoberta da cura de todas as doenças? Não? Ou para ele se manifestar verdadeiramente, mostrar que realmente ele é o Deus verdadeiro e não os outros? Vamos fazer. Minha gente, deu para vocês já verem aí mais ou menos onde a gente tá entrando. Mas tem um outro vídeo aqui que esse com certeza perturba os pastores evangélicos. E eu fico pensando, esse camarada, ele não sei não, hein? Vamos lá. Vamos assistir. Dar o dízimo é o segredo da prosperidade. Você recebe chuvas de bênçãos sem medida, cara. Tá escrito isso. Também tá escrito em Deuteronômio 14 que você deve usar o dízimo para você comer e se alegrar e beber com a sua família. Então tô fazendo certo, né? E olha que eu uso mais do que o dízimo. Eu não conheço essa passagem, só que eu dou o dízimo na igreja porque é a casa do tesouro. Na verdade, a casa do tesouro era o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 da nossa era. E, se você tivesse que levar para algum lugar, seria lá e não em igreja nenhuma.
Fora que era também o dízimo para ajudar a tribo de Levi. Você, por acaso, é descendente da tribo de Levi que, pela lei mosaica, está impedido de trabalhar e, por causa disso, você necessita da ajuda do povo com dízimos e ofertas? Não, né? Não sou, mas eu não acredito desse jeito. Então você não acredita naquilo que está escrito, é isso? Lógico que acredito, mas eu interpreto diferente. E a gente tem que ajudar a manter a obra de Deus. Certo? Então, como Deus não sustenta a própria obra, ele precisa que os pobres deem dinheiro para sustentar os sacerdotes. É por isso que a prosperidade só cai sobre aqueles que recebem o dízimo, e não sobre aqueles que dão, não é? Cara, eu sou muito fã. Eu sou muito fã. Agora vamos começar aqui. Ô Edson, eu vou começar, como diz, vamos ser redundantes. Eu vou começar do começo. Esse Edson que hoje a gente tem visto aí nas redes sociais, um canal que está em ascensão, lembrando que o link do canal dele está na descrição aqui, a gente vai compartilhar em todos os grupos aí, esse cara merece, a gente tem que alavancar o canal desse cara. Eu queria saber o seguinte, muitas pessoas, às vezes, vem uma pessoa como você, como a mim também, outros, e acreditam que tomamos esta posição porque tivemos algum ressentimento com a religião, ou insucesso na carreira eclesiástica, né, como pregadores. Eu queria primeiro saber a sua origem. Você nasceu em berço religioso, evangélico, tradicional, pentecostal. Primeiro eu quero saber essa etapa da sua vida para a gente vir trazendo algumas coisas aqui e logo a seguida ir desenvolvendo o nosso bate-papo. Perfeito, maravilha. E obrigado, viu, pelo apoio e tudo mais aí, falar do canal e todas essas palavras aí de incentivo ajudam bastante a gente, me dá mais motivação de continuar. E eu não nasci em lar evangélico, né? Era um lar religioso? Não, era aquele católico não praticante da minha família, entendeu? Então, por exemplo, da parte do meu avô, da parte de mãe, que era japonês, ele era budista. Eu só fiquei sabendo disso não faz muito tempo. Então, assim, para você ver, não era algo propagado, entendeu? E no caso, eu cheguei a só me batizar também quando eu já era um pouco mais velho, assim, não tinha nem 10 anos, tinha por volta de 8 anos, mais ou menos, eu fui batizado. Então, não fui batizado criança ainda. Os meus pais não eram aqueles religiosos, fervorosos, nada disso. E estudei em escola católica por 3 anos e meio, e depois disso, né, então aprendi, fui batizado, essas coisas todas, mas nada de realmente frequentar missas e tal. Eu só comecei a conhecer a igreja evangélica quando, no trabalho, eu tinha terminado um relacionamento e tinha uma menina lá, e aí eu peguei e convidei ela para sair. Nessa que a gente estava conversando, ela falou, então, vamos sair, só que eu sou evangélica, eu vou para a igreja. E isso é importante para mim. Então, eu queria saber se tudo bem para você, isso daí, se você gostaria de visitar e tal. Eu falei, beleza, vamos embora. Eu nunca tive essa questão, né, do receio de alguma coisa. Eu falei, bora, não tem problema nenhum, vamos lá conhecer. E quando eu cheguei lá a conhecer, eu fiz uma comparação, né, do que era a igreja evangélica, a gospel, e eu não sabia ainda dessa palavra gospel ainda, mas e como que seria uma igreja católica. E quando eu comparei os cultos, os rituais, cerimônias, eu falei, nossa, aqui é bem melhor, né, bem mais interessante, é mais legal, a música é mais alegre, o pessoal toca bem, o pessoal canta bem. Eu tinha uma banda, né, eu tocava guitarra e tudo mais, e nesse caso, quando eu reparo, presto atenção nessas coisas. E na igreja católica eu vi umas coisas meio ruinzinhas nessa parte, né? Além de um ambiente dentro da igreja católica, tem gente que gosta e show de bola. Para mim não ia bem, tá? Eu vi aquelas imagens e tal, achava aquilo triste pra caramba, um monte de gente morta lá, sofrendo, aquela, sabe, aquela cor escura. Você fala, nossa, cara, isso aí é meio deprê, né? Para mim era assim. Quando você vai numa igreja evangélica, normalmente é parede normal. Hoje o pessoal está fazendo parede preta, né? Mas a church, hoje é church. Agora, na minha época não tinha essas coisas. E isso aí foi no começo dos anos 2000. No começo dos anos 2000, foi em 99 para 2000 isso daí, né? Que eu estava fazendo. E nesse caso, pô, achei lá da hora, o pessoal super receptivo, né? O pessoal te trata bem. E fiz bons amigos ali naquele período. Então, foi, pô, gostei, achei da hora, e ela continuou, né? A gente começou a sair e tal, e eu comecei a frequentar mais vezes. A questão, assim, em suma, é que em 1 ano eu acabei me convertendo, eu namorei, noivei e casei, tudo isso em 1 ano. Por quê? Porque eu queria fazer exatamente o que tinha que ser feito, né? Eu queria fazer tudo certinho, bonitinho, não queria ficar em pecado, ou seja, eu queria ser aquele praticante que iria fazer a diferença por meio do evangelho. Tanto que eu saí da banda,
Desde adolescente eu queria viver de música e tal. Na hora que eu vi lá e vi o pessoal pregando e tudo, eu falei, caramba, isso é muito legal, né? Pregar, falar, é o impacto que você causa na vida das pessoas. Pô, e se isso é salvação, vai dar vida eterna, eu quero fazer isso também. Eu perdi a vontade de tocar guitarra, cara. E simplesmente, e o pessoal chamava, não, vem tocar no louvor e não sei o quê. Eu não quero. Eu falava assim, meu chamado é outro. Mas não, meu chamado é pregar. Mas pode demorar, não tem problema. A minha ideia é simplesmente pregar, entendeu? Se eu tiver oportunidades, eu vou fazer e eu vou pregar em tudo quanto é canto. A ideia da pregação não é só na igreja, é fora, né? Então, a partir disso, eu fiz todo esse caminho, né? Então, era a Igreja Batista Renovada lá do Jardim Guançã, fica na cidade de São Paulo. Zona Norte, mais ou menos ali, Zona Norte. E acabei frequentando, obviamente, as escolas bíblicas dominicais, eu ficava fazendo questionamentos e outras coisas mais, porque desde o começo eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu sempre comento que o meu irmão mais velho, ele se formou na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fica aqui em São Paulo. E ele, assim, todos os formandos, acredito que até hoje, isso aí foi no próximo dos anos 2000, final da década de 1990, ele recebeu uma Bíblia pequena, completa, pequenininha, mas completona, completa assim, do protestante, né? Não tem os 73 livros da católica, não, são uns 66 ali. Engraçado, coloca mais um 6 aí, fica 666, né? Dá o estapa na orelha. Agora, o que acontece lá? Eu via aquela Bíblia embalada no plástico bonitinho, e aquela parte dourada, sabe, do livro, eu falei, caraca, isso é bonito, né, velho? Deixa eu ler isso aqui. Aí eu peguei, abri aquilo lá, meu irmão não abria mesmo, e eu tinha uma outra Bíblia da minha mãe, que estava lá, mas ela não chamava muita atenção. Eu peguei essa pequena e comecei a ler desde Gênesis, né? Achei interessante as histórias. Eu comecei, eu não tinha um raciocínio crítico bom, não. Porque se eu pegasse logo do início ali no capítulo 1, eu já poderia. Aí tá nós, quanta besteira, né? Mas, não, eu fui seguindo. Achei interessante as histórias, ela é meio que uma novelinha, né? Você começa a ter todo um monte de tramas e tal, e desconfianças, traições, eu acho da hora. Fui lendo. E nesse tempo aí, né, foi namorando, noivando e casando, eu fui aprendendo várias coisas e praticando, frequentando essas escolas dominicais para aprender mais. Eu era uma das pessoas que questionava bastante porque alguém falava uma coisa, eu tinha lido outra. E eu falei, então, aí não está escrito isso? Aí quem era o professor ou a professora falou, olha que legal, você está lendo, hein? Parabéns, como é que você chegou a isso e tudo mais? É bom porque você está começando agora e vê que você tem esse interesse. Porque muitas pessoas, eu pensava que era algo difícil, né? Mas difícil de acontecer. Eu pensava que as pessoas tinham esse embalo que eu tinha, mas não tinha. Ou seja, de ler a Bíblia, de procurar questionar, de frequentar, de procurar praticar e querer fazer aquilo acontecer. O que eu acabei criando como um propósito na época é exatamente, eu tenho que ser como um apóstolo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo claramente lá que você precisa, o evangelho não está baseado, a sua fé não tem que se basear em sabedoria humana, como Paulo diz, né? Em 1 Coríntios, por exemplo, onde ele pega e fala claramente isso. Por isso que ele mostra o poder do Espírito Santo por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Falar é fácil. Falar, quer dizer, fácil eu sei que não é. Eu ensino oratório, eu sei que não é tão fácil para muita gente. Mas, a partir do momento que você desenvolve essa habilidade, você manda bala. Agora, qualquer religião fala. Lá no Evangelho, estava mostrando que tinha que ter poder em milagres. Então, eu vou ser uma pessoa que vai ser usada por Deus para converter essa galera. Quero salvar o máximo de pessoas possível, entendeu? Essa era a ideia. Então, a minha consagração, a minha vida espiritual e tudo mais foi em volta disso. Quando você fala assim, tem muita gente que acha que a gente saiu porque se frustrou, ou porque teve uma experiência negativa, algo do gênero. Não, porque quando você entra no Evangelho, não sei sobre a sua história específica, né, Alessandro, se você também teve toda essa parte, acredito que provavelmente sim. Mas esse é um dos pontos que eu acho que a nossa juventude, sobretudo, tem sofrido muito, porque a gente vê muitos jovens hoje que entram para a igreja. Eu vi aí um pastor chamado Anderson, que disse que dava uma bitoquinha falou para a filha, se eu te pego, lá em casa, não sei o quê. Eu vi ele dando uma palestra, ele dizendo que o jovem não pode namorar muito tempo. Ou seja, levar um jovem imaturo, inexperiente para um relacionamento, vamos dizer, civil, de forma concreta, porque é disso que nós estamos falando, que é o casamento, é uma maneira de fazer com que
aquele indivíduo fique preso à instituição religiosa, aquele grupo, aquele movimento, sabe? Então, assim, nós temos isso aqui. Eu gostaria, deixando ainda você com as suas colocações, dizer para mim como que, na verdade, começou a haver uma ruptura. Foi quando bateu aqui assim aquele. Você passou por algum processo, por exemplo, na minha época, de disciplina? É quando aquele chamado obreiro ou auxiliar de trabalho, ele começa a estudar a Bíblia e vê que aquilo que o pastor está falando não é bem assim. Ele começa a encontrar algumas contradições e o pastor já começa a dizer assim, eu tenho que tomar cuidado com esse cara, que esse cara está perguntando demais, esse cara já está mostrando algumas coisas. Como que começou a acontecer, justamente na tua vida, dentro desse convívio, essa capacidade de falar assim, tem alguma coisa errada nisso aqui? Excelente pergunta, porque você até falou da questão do casamento e tudo mais, e a ideia foi bem essa mesmo. No começo, até quando eu peguei a Bíblia, e comecei a ler, como eu disse, lá na Bíblia do meu irmão, eu queria procurar, assim, será que realmente está escrito que você não pode fazer sexo antes do casamento? E comecei a procurar. Aí você chega lá em Êxodo 22, né? E aí ele vai comentar algo assim, mais ou menos que se você seduziu uma virgem que não está prometida em casamento, tudo mais, você faz sexo com ela, e aí você tem que pagar o dote e tomá-la por mulher. Mas se o pai não quiser dar ela como esposa, você paga o dinheiro porque tem um dote das virgens, aí tá de boa. Então eu pensava assim, então não necessariamente eu tenho que casar, né? Bastaria eu pagar o dote, entendeu? Mas aí eu pensei, aqui, eu estava começando a ler a Bíblia, até Gênesis, Êxodo é o segundo livro. Tinham vários outros, né? Deve ter alguma coisa aqui que faça o pessoal até hoje ficar dizendo que você não pode se casar, não pode casar, não pode fazer sexo antes do casamento. Eu falei, então, beleza, eu não vou pegar só esse texto, vamos seguindo. E aí, aos poucos, eu vou aprendendo. E aí, ao longo... Mas o teu, desculpa interromper. Sim. Sei que você tem capacidade de continuar o teu raciocínio, porque eu te acompanho. O que acontece? Você passou por aquela etapa da profetada, o Senhor está me revelando que vai colocar alguém na tua vida, ou, de fato, o caso aconteceu aleatoriamente, ou você se olhou uma menina, uma jovem, aquela paquera, ou você já passou por esse momento, olha, eis meu servo, estou preparando uma varoa, eis aí, minha filha, eis aqui o teu varão. Como é que você chegou a passar por essas etapas também dentro da igreja? Eu já cheguei a ver, mas não comigo aconteceu. Por quê? Quando eu conheci a igreja, eu fui pela minha ex-esposa, a gente está começando a sair. Então, eu já estava com ela que me levou, então, consequentemente, de certa forma, ela já estava com um par, e na Igreja Batista lá, dificilmente, na que eu frequentava, tinha alguma pessoa, algum crente ou uma crente, que viesse fazer revelação. Tinha uma, duas irmãs que faziam de vez em quando, mas era raro, tá? É diferente de uma igreja, por exemplo, assembleiana, onde você acaba tendo isso mais vezes, principalmente a Assembleia do Ministério da Madureira, Ministério do Belém, dependendo do que tem. É diferente de, por exemplo, um ADVEC do Silas Malafaia, que eu acredito que não tenha muito isso. Não fui lá frequentar, mas pelo ambiente parece que não. E também na do Bom Retiro, que é do Jabes Alencar aqui de São Paulo, fica na Tiradentes aqui, também não tinha isso, não é costume, né? Mesmo se chamando Assembleia de Deus. Então eu não tive isso, alguém chegar e falar, eis que te diga e tudo mais. O que aconteceu é que não foi nem um assembleiano, foi um da congregação cristã. Eu trabalhava numa transportadora que essa minha ex-esposa trabalhava, e aí eu estava lá fazendo meu trabalho de conferente, ele era um dos ajudantes, e aí ele simplesmente pegou e falou assim para mim, Jesus tem uma obra na sua vida. E eu já estava indo na igreja, então na hora que eu ouvi isso, eu gostei. Eu achei legal, tipo uma ideia de uma profetada, digamos assim, só que ela é bem genérica, dali não fala qual que é a obra nem nada, isso tem uma obra na tua vida, sei lá que obra é essa. Só que é igual ao horóscopo, é algo mais genérico, então você assimila aquilo que de repente faz sentido para você. Aquilo que não faz sentido você descarta, faz de conta que não errou, né? Fala, não, isso aí não deve ser para mim, mas aquilo que de repente molda, você pega. E o horóscopo é igualzinho, igual profetada, não muda nada, né? É o que a gente chama também de efeito Forer, que é quando você usa essas generalizações e alguma coisa vai encaminhar para alguém. Alguém vai pegar aquilo que é mais interessante pelo viés de confirmação. Eu achei da hora, realmente, Deus deve ter uma obra para a minha vida, né? Jesus me ama. E aí, isso também me ajudou a tomar a decisão. Eu vou aceitar Jesus. Depois de tantos tempos indo na igreja, eu vi o pessoal fazendo apelo, mas eu não ia.
E eu li também uma passagem que estava escrito que Jesus falou claramente: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no dia do juízo. Aí eu falei: eita, nós, não quero isso não, cara. Vou pegar a próxima oportunidade que tiver um apelo, eu vou aceitar Jesus.